Então beleza, vamos para a parte então a parte que vai falar da linguagem de programação. A gente já entendeu o que é ela, mas a gente vai ver a parte histórica. É o seguinte: criar a lógica de programação. Por que criaram a lógica de programação? O que eu acabei de falar no vídeo anterior, que é o que? Porque antes a gente tinha a linguagem binária, né, que é a linguagem que o computador fala, não tem como mudar isso. O computador só fala binário, sim ou não, ligado e desligado, não tem como mudar isso, isso é fato. E aí depois a gente passou para o octal, né, que facilitava um pouquinho de binário, e depois a hexadecimal, né, que facilitou um pouco mais. Mas mesmo assim isso aí era muito difícil ser compreendido pelo homem, a manutenção era horrível e trazia sistemas muito complexos, sistemas em que você programava aquilo ali. Antigamente era programado dessa forma aqui, pessoal, em hexadecimal ou octal, e aí isso trazia uma complexidade horrível. Então você contratava um programador para fazer aquilo, ele lá programava bonitinho. Se aquele cara morresse e fosse embora, acabou, você tinha que fazer de novo, porque ninguém entendeu o que o cara fez. Era muito complexo e acredito eu não cheguei a fazer isso, né? Minha época já é outra, mas assim, acredito eu que hoje em dia na programação, como é hoje, que já é padronizada, já é complicado, mas assim, antigamente, você programando hexadecimal, por exemplo, com certeza havia 1001 jeitos de fazer a mesma coisa, né? Da forma mais simples ou complicada, ou mais complicada, mais complexa, e aí ficava uma coisa que não dava para entender, né? Então acaba fazendo sistemas legados. Sistema legado é esse: o cara fazer um código e só ele entende, depois outro cara pega e não entende nada. Hoje em dia ainda existe isso, infelizmente, mas hoje em dia a ideia é você pegar um código, você fazer ele e outro cara abrir e falar: pô, entendi tudo, vou continuar a fazer o que o cara estava programando, ok? Essa que é a ideia de hoje. E aí fica a pergunta: como ela se baseia? Que eu falei também lá atrás, que se baseia na lógica comum. Então programação se baseia em lógica que todos nós temos. Você só precisa ser um pouco mais detalhista na hora de especificar o que você quer, beleza? Então vamos passar para o próximo. Nós vamos começar falando aqui de tipos de dados. Então, pessoal, acontece que eu mesmo já fiz faculdade de Sistema de Informação, foi o curso que eu fiz. Então é o seguinte: os professores, eles davam essa aula de lógica. Nossa, era a coisa mais insuportável que tinha. Sabe por quê? Porque eles faziam ser complexo uma coisa que não é complexa. Você tem que botar na cabeça que é simples, aí fica simples, você não precisa se preocupar. Todo mundo tem lógica na cabeça, todo mundo já sabe lógica. Você só não sabe ser detalhista o suficiente para poder explicar para o computador. Mas não é o professor ficar enchendo o seu saco. Desculpa pela palavra aí. Enchendo o seu saco de novo. Pegando no seu pé aí e falando e fazendo de conta que é a coisa mais difícil do mundo e fazendo você ficar certinho naquilo, que não adianta. É simplesmente falar assim, ó: lógica é isso aí, pessoal, é você usar o que você já tem na sua mente. Você só tem que ser um pouco mais detalhista. Mas isso a gente não vai ensinar pedindo para você fazer livre, dando trabalho e fica lá no quadro toda a vida explicando. A gente vai entender isso muito fácil, muito simples, muito rapidamente na prática. Quando você pega a prática, fica muito simples. Eu mesmo, falar a verdade, quando eu fiz isso aí, na verdade, quando eu entrei na faculdade que eu fiz isso aí, eu já sabia muita coisa. Eu só fui lá para pegar meu diploma, sinceramente, porque eu já sabia muita coisa, já trabalhava na área. Mas assim, tinha meus colegas e tal que fazia comigo, eu ficava vendo aquilo ali e dava mó raiva, porque é o seguinte: o professor ficava toda a vida lá no quadro falando. Quando dava prática, que o pessoal entendia, dava vontade de matar o professor. Falava: caramba, fiquei quebrando minha cabeça com esse negócio, e era tão simples assim. Você só entende isso aí na prática. Informática, que eu digo, é muito simples. Informática, você fala um pouco daquilo, você dá as regras daquilo, e agora é praticar, filho. Tem que praticar, até pegar na sua cabeça. Não adianta você ficar lendo 10 vezes que não vai resolver. Informática, você lê uma vez, lê duas e depois pratica, beleza?
Beleza, então vamos continuar falando dos tipos de dados. Então, daqui pra frente a gente já vai para os tipos de dados. Eu acredito eu que vai ser o próximo passo que a gente vai dar. A gente entendeu até aqui o que é a lógica de programação. A gente fez os nossos exemplos aqui bonitinho, você entendeu o que é uma sequência e tal. A gente só precisa aprender daqui pra frente os detalhes para a gente poder então praticar, ok? Então daqui pra frente a gente vai ver os tipos de dados. No próximo vídeo a gente continua.